Olá, Mami Blue! Nesse segundo vídeo, trataremos acerca do procedimento comum. Procedimento comum no processo civil. Vamos a ele? Olha, isso aqui, tudo isso aqui, é o que nós chamamos de procedimento comum. Começa aqui, ó, petição inicial, vai até aqui, ó, sentença. Esse é o caminho. Esse procedimento comum é usado para tudo, não no processo civil, mas até subsidiariamente para outros processos. No processo civil, em quase tudo, mesmo o procedimento especial, se servem do procedimento comum, seja no começo, no meio ou no fim. Esse procedimento comum, ele está com essa fotografia aqui no nosso blog, no Evangeblog. Link aí, coloquei um link aí na descrição, clica nele, vai estar lá essa fotografia aqui com o resumo dos artigos. Inclusive lá no post do meu blog, do Evangeblog, tem um PDFzinho para você baixar, para se quiser ficar acompanhando isso aqui. Bom, vamos lá. Começa o nosso procedimento comum, já que é um procedimento judicial, óbvio, com uma petição. Petição inicial, tá vendo aqui? Essa petição, que também tem nome de exordial, inaugural, peça vestibular, enfim, advogado vai criando nome aí do jeito que quiser. Essa petição inicial é a peça deflagradora da jurisdição, deflagradora no sentido de disparar, provocar, fazê-la vencer a inércia. Ela possui requisitos intrínsecos e extrínsecos. Vamos ao estudo da petição inicial? Falemos sobre a petição inicial, aquela peça que deflagra, que impulsiona a jurisdição. Essa petição inicial, que será eletrônica, a menos que no local não haja serviço informático, o que é teoricamente possível, mas na prática penso impossível, terá esses elementos aqui, olha. Juízo, partes, fatos, fundamentos, pedido, valor da causa, se quer ou não conciliar e provas. Calma, calma. Vamos abrir. Começa a petição com o endereçamento do juízo. A qual juízo é dirigida a petição? Para isso se precisa saber as regras de competência. Está lá no nosso resumo número 1. Ao juízo, não é ao juiz, ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, não, é ao juízo. Depois do endereçamento, partes com as qualificações completas, inclusive com endereço eletrônico, caso já se saiba até regime de bem de casamento, se for o caso, é facultado à parte que não tem elementos mínimos de identificação que requeira diligência ao juízo para conseguir os dados de identificação. Então, as partes declinadas e qualificadas, autor, réu, ou se for jurisdição voluntária, os interessados, os fatos, narrativa dos fatos articulados cronologicamente, logo depois, os fundamentos. Fundamentos jurídicos em qualquer fonte de direito, lei, jurisprudência, doutrina, princípio, costume, analogia, que na LINDB é fonte. Então não são apenas fundamentos legais, são fundamentos jurídicos. Depois de narrados os fatos, declinados os fundamentos, ora, se é uma petição tem que ter o quê? Pedido. Pedido, olha o coração da petição, é o pedido. Esse pedido pode ser um pedido simples, pedido único, pode ser pedido cumulativo, que é o mais comum, pode ser um pedido alternativo, ou A ou B, para que o juiz escolha ou para que a parte escolha. Pode ser um pedido subsidiário, o autor quer isso. Se não for possível, se não for cabível, então isso. Caso não seja cabível, então isso.
Esses são os tipos de pedido possível. Detalhe, pode ter pedido genérico, pode ter pedido ilíquido. Imagine que você advoga para uma vítima de acidente que no momento da petição não se sabe quanto vai precisar de remédio, quanto vai precisar de tratamento, se vai precisar de diária, se vai precisar de acompanhante, não se sabe se vai ter defeito físico ou não. Nesse caso, você vai pedir genericamente condenação em perdas e danos, a ser apurado em liquidação de sentença, plenamente possível. Feito o pedido, obrigatoriamente tem que ter um valor da causa. Valor da causa é o valor de referência daquela ação. Valor da causa possui várias finalidades. Anota aí. Primeiro, fixar valor das custas. Fixar valor de honorário de sucumbência se for julgado sem julgamento de mérito, se for extinto sem julgamento de mérito. Fixar multas, tem multas que são sobre o valor da causa. E também fixar competência em razão do valor da causa. Então, fixar competência, fixar multa, fixar custas, fixar honorário, para isso que serve o valor da causa. Em regra, valor da causa é o valor do interesse pretendido. De novo, valor da causa, por regra, é o valor do interesse pretendido. Se for inestimável, coloca e estima um valor. Alimentos, a lei fala que é o correspondente a 12 prestações. Então, a isso nós chamamos valor da causa. Importante, nos quer o código que coloquemos se o autor quer ou não quer conciliar. Se quer ou não autocompor, se quer ou não fazer acordo. Precisa ter isso na petição inicial. Logo depois, as provas que pretende o autor carrear, produzir, juntar. Os meios de prova serão tratados em um resumo nosso aqui, só para isso. Os meios de prova, ADEC DOTEP, ata notarial, depoimento, confissão, documento coisa, perícia, inspeção judicial. ADEC DOTEP. Tem uma prova que já tem que vir na petição inicial, documental. Os documentos que já existirem já tem que ser anexados. Já precisam vir juntos. Documentos novos, somente se documentos para serem juntados depois, só se forem novos, se estavam desconhecidos ou estavam inacessíveis. Sob pena de preclusão, a isso nós chamamos princípio da eventualidade. A oportunidade é agora. Nossa lei vai chamar isso de documentos essenciais à propositura da demanda. Bom, isso aqui é uma peça. Só que junto a essa peça, coloquemos procuração do advogado. Óbvio que se for causa própria não vai ter procuração. Procuração adjudícia, poder geral para o fórum, ou com cláusula extra. I extra, se escreve ET, mas se fala I extra. Adjudícia e extra. Poderes para transigir, para fazer acordo, para confessar, para dar quitação, para receber pagamento, tudo isso tem que ter cláusula extra. Lembrando que tem a galerinha que não precisa de procuração, causa própria, advogado público. Advogado público, tudo é ex lege, a procuração já vem da própria lei, ele só tem que provar sua condição de advogado público. Note que a lei não fala aqui em local, data e assinatura do advogado. Se presume a assinatura do advogado porque tem que ter a legitimidade e capacidade postulatória. Quanto à data, interessa a data do registro ou distribuição, não a lavratura da petição inicial. Por estilo, por praxe se coloca, mas o que interessa é a data do sistema. Bom, é isso que você precisa saber acerca da petição inicial. Tudo isso reunido, aliás, na petição inicial, se tiver união estável de algum dos sujeitos, isso também tem que ser dito. União estável para todos os fins processuais também é Estado Civil. Voltando, petição inicial, toda ela reunida com os documentos, com a procuração, exceto se for em causa própria, é apresentada à jurisdição.
A esse ato de apresentar a petição à jurisdição, o código chama de registro ou distribuição. Aqui, ó, registro ou distribuição. Será chamado registro se só houver um juiz competente para a causa, um juiz. É aquele caso da comarca do interior onde só tem um juiz que é competente para tudo. Mas caso haja 2 ou mais juízes competentes, haverá um sorteio eletrônico, público, aonde se vai determinar para qual juiz vai a causa, de forma que nenhuma parte pode escolher o juiz, e a menos que haja impedimento ou suspeição, a parte é obrigada a aceitar o juiz que o Estado lhe deu. A isso tudo nós chamamos distribuição. Deverá haver o pagamento de custas, pagamento das despesas processuais. Não é gratuito. Exceto se houver nessa petição inicial ou em alguma fase do processo, pedido de gratuidade de justiça. Aprendamos um pouco sobre gratuidade de justiça. Falemos sobre gratuidade de justiça. Litigar é caro pra caramba. Se alguém não tiver em condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de manutenção sua ou de sua família ou de uma empresa, porque pode ser para PJ, não só empresa, qualquer PJ, então pode requerer a gratuidade de justiça, que pode ser total ou parcial, pode ser parcelamento do que deva ser pago. Essa gratuidade, ela permanece vigendo por até 5 anos após o fim do processo. Se em tal tempo melhorar de vida, houver acréscimo patrimonial, aparecer riqueza, aparecer dinheiro, aquele que deveria ter recebido algo pode cobrar dessa pessoa. Então, para conseguir gratuidade, tem o trabalho de conseguir e de manter a gratuidade, porque a qualquer momento que haja acréscimo, apareceu o patrimônio, apareceu o dinheiro dentro de 5 anos até o fim do processo, adivinha? Ele pode ser instado a pagar aquilo que ele não pagou. Em regra, abrange qualquer gasto do processo, menos honorários de sucumbência e multas. Lógico, se dentro de 5 anos não tiver patrimônio, até esses pagamentos dançam. Pode ser revogado a qualquer momento e pode ser impugnado pela outra parte. E esse pedido de gratuidade pode ser feito no começo, no meio, até em fase recursal. E aí a outra parte tem a oportunidade de impugnar. Haja vista que, inclusive, o honorário dessa outra parte está em jogo com a gratuidade. O advogado, caso saia vencedor, caso o seu cliente saia vencedor, se a outra parte tiver obtido gratuidade, não vai receber. Nossa petição está ajuizada. Disse que foi proposta a ação. Será então encaminhada ao juiz, olha aqui, se chama análise preliminar. Vai ser entregue ao magistrado. Antigamente os autos iam para a mesa do magistrado, hoje é tudo eletrônico. Aparece lá para ele no computador, no tablet. Esse magistrado terá 5 comportamentos, 5 decisões possíveis. É isso que nós chamamos análise preliminar. Olha isso. Emenda, indeferimento liminar, improcedência liminar, tutela provisória ou citação. A primeira decisão possível é mandar emendar a inicial. Aqui, ó, emenda da inicial. Ocorre determinação da emenda quando a peça está ininteligível, o juiz não conseguiu entender a peça, ou então falta algum documento, ou então adequar algum rito de procedimento especial. O juiz então determina que o autor a emende ou a complete no prazo de 15 dias, devendo declinar e informar o que deva ser consertado. Caso o juiz não diga o que deva ser consertado, já temos aí o primeiro recurso cabível, embargos de declaração. Prazo para emenda, 15 dias. Opa, falei em prazo? Vamos conversar um pouco a respeito de prazos. Conversemos acerca de prazo. Prazo é o espaço de tempo que existe entre 2 termos, termo inicial, termo final. Tudo que envolve prazo nos traz alguns problemas. Qual é a quantidade de prazo?
como começa a ser contado o prazo, onde termina o prazo e como se dá a contagem do prazo. Bom, a contagem de prazo se dá em dias úteis. É considerado dia útil, dia de funcionamento normal da repartição judicial. Então, sábado, domingo, feriado ou dia de ocorrência anormal, abriu a vara depois, abriu a repartição depois, fechou antes ou teve algo no meio do funcionamento que a fez parar temporariamente de funcionar, tudo isso é chamado dia não útil. Começa a contagem no primeiro dia útil após a ocorrência inicial que deflagrou tal prazo. E termina a contagem no primeiro dia útil após a contagem de prazo. Então, dia não vai nunca terminar um prazo em dia não útil. É postergado para o primeiro dia útil. A perda de prazo no meio do processo se diz preclusão. É a perda da oportunidade, da faculdade de praticar um ato, porque se perdeu um prazo. O juiz pode, sim, postergar qualquer prazo, originalmente até igual tamanho, pode aumentar até uma vez o tamanho de um prazo, desde que encontre justo motivo para isso. Outras situações ocorrem onde o juiz tem o poder de aumentar tal prazo. Diminuir pode? Olha, por acordo entre as partes até pode, sem acordo não pode. E é muito importante que se decore a tabela do 231, do artigo 231. Tem lá uma tabela de quando começa a contagem de acordo com o fato que lhe deu origem. Então, partiu decorar a tabela do 231. A contagem de prazo das publicações eletrônicas no que tange a chamada para algum ato, para alguma ação, é bem estranha, mas você se acostuma. Olha só, imagine que temos uma intimação para praticar tal ato em 5 dias. O dia, a data em que é publicado de fato na internet, mesmo sendo de fato uma publicação, não é chamado dia da publicação. É chamado dia da disponibilização. Disse que foi disponibilizado. Somente só se considera publicado no outro dia. Só é publicado no dia seguinte em que foi disponibilizado. Então aqui, olha, o próximo dia onde de fato foi publicado, aqui é que é chamado publicação. Será o dia 00 para praticar o fato. A partir daqui é que começa a contagem, dia 1, dia 2, dia 3. Ou seja, na prática, existe um dia a mais, anterior à publicação. Voltou da emenda, se for o caso, o juiz já pode emitir uma sentença. Sim, uma sentença, mesmo sem sequer haver tido citação. Isso vai ocorrer em 2 casos. Olha isso. Indeferimento liminar e improcedência liminar. São sentenças. Indeferimento liminar é aquela sentença onde o juiz extingue o processo sem julgamento de mérito, ou seja, sem julgar pedido, porque ocorreu uma dessas causas. Inépcia da inicial, o juiz mandou emendar e voltou pior do que estava, ou então não foi feita a emenda. Falta de legitimidade, falta de interesse. Interesse e legitimidade já tratamos no nosso resumo número 1. Falta de legitimidade, falta de interesse. Ou então, se for uma ação com advogado em causa própria, ele não declinou os seus dados profissionais nessa petição. Então, a isso nós chamamos indeferimento liminar. Essa sentença tem algumas peculiaridades. Gera uma apelação, 15 dias para se apelar. Só que essa apelação, ao invés de o juiz colher razões e enviar para o tribunal, dá ao juiz 5 dias para ele se retratar. Exato, é raro, mas pode ser que aconteça. O juiz tem 5 dias para dizer, não, na verdade eu estava errado, tem legitimidade, tem interesse, sigamos, é possível. Isso é chamado juízo de retrato, juízo de retratação, ou então o processo foi chamado à ordem. Aí o juiz, então, caso ele se retrate, segue o fluxo.
Caso ele não se retrate, aí segue para o tribunal. Pois bem, isso é chamado indeferimento liminar. Temos uma outra sentença possível chamada improcedência liminar. A improcedência liminar é uma sentença com mérito. Fará coisa julgada material. Depois eu digo o que é isso. Ocorre improcedência liminar quando o pedido está divergente de algum precedente. De novo, quando o pedido está divergente de algum precedente. Precedentes são decisões judiciais vinculantes, a que todo juiz deve obediência. A lista de precedentes está no 927, artigo 927 do CPC. Vamos falar sobre precedente no nosso resumo de número 4, quando falarmos sobre recursos. Então, se por um acaso o pedido do autor estiver diferente do que um precedente determina, adivinha, juiz já julga o mérito, dando improcedência. E também cabe improcedência se houver prescrição ou decadência. Juiz checou a inicial, viu que está prescrito ou que está decaído o direito, adivinha? O juiz simplesmente já sentencia. É uma sentença com julgamento de mérito. Também desafia uma apelação no prazo de 15 dias e também dá 5 dias para o juiz se retratar. Então, sentença de indeferimento liminar sem julgamento de mérito faz coisa julgada formal. Depois eu digo o que é isso. Improcedência liminar com julgamento de mérito. Pode haver ainda essa inicial conter um pedido de tutela provisória. Pode haver essa situação. O juiz, então, julga a tutela provisória da inicial, se for o caso. Tutela provisória é o nosso próximo resumo, é o de número 3. Em não sendo nada disso, e também se ele julgou uma tutela provisória, o juiz, então, vai determinar a citação. Citação. Citação é uma das comunicações do processo. Conversemos um pouco sobre comunicações no processo. A citação é a comunicação para uma dessas 3 pessoas, para réu, executado ou terceiro, informando sobre a existência do processo e convidando para integrar a lide. Uma citação pode ser de várias espécies, preferencialmente deve ser por meio eletrônico. Somente não havendo resposta do recebimento, aí que será por outro meio. Pode ser eletrônico, pode ser presencial, quando é feito na vara, pelo oficial ou por algum atendente, por um escrevente, pelo secretário pelo oficial de secretaria. Pode ser feito por edital, pode ser feito por correio, pode ser feito por oficial de justiça, também chamada citação pessoal. Essa citação pessoal, que é feita pelo oficial de justiça, pode ser direta, ou pode ser por hora certa. Citação por hora certa é aquela onde o oficial vai a primeira vez citar e não encontra o citando. Vai uma segunda vez, não encontra nessa segunda vez. Marca com parente ou vizinho. Um terceiro dia, uma ida imediata, a lei fala que tem que ser no outro dia, com uma hora certa. Então, pegou cano na primeira vez, pegou cano nessa segunda ele já marca a terceira visita. Na terceira visita, não encontrando citando, cita parente, vizinho, e até 10 dias depois envia uma correspondência para o citando. Para todos os efeitos, houve uma citação, chamada citação por hora certa. A citação por edital é uma citação ficta, sabe lá se o citando vai ler, mas se dá por citado por todos os meios, é a publicação. Publicação em diário oficial, na sede do juízo e, a depender da lei, em jornal de grande circulação. Essa citação ficará de 20 a 60 dias publicada. Só começa a contar o prazo para o citando efetuar aquilo que está na citação após esses dias. Então, o juiz manda publicar o edital, é publicado, fica o tempo do edital de 20 a 60 dias, a depender do que ele determinar. Ao final é que começa a contar os 5, 10, 15 dias, enfim, o prazo para a sua providência. No caso de citação pessoal, aquela feita por oficial de justiça, a lei fala, tem alguns casos onde não deve ser citado. O doente enquanto for grave, o casamento mais 3 dias, morte de ascendente, descendente, cônjuge, ascendente, descendente, companheiro, irmão, até 7 dias após, e em culto religioso. Mas se for para algo urgente, pode citar mesmo assim.
Em alguns casos especiais que vamos aprender no nosso curso de processo civil, só pode haver citação pessoal. É proibido até haver citação eletrônica em alguns casos. 5 efeitos de uma citação. Primeiro efeito é óbvio. O citado agora está convocado a integrar um processo. Interrompe a prescrição, zera a contagem da prescrição, mesmo se foi determinada por juiz incompetente. Torna a coisa litigiosa. A partir dali, quem comprar, herdar, receber aquela coisa está recebendo problema. Induz litispendência, quer dizer, a partir dali, qualquer processo com o mesmo pedido que envolva aquela coisa, agora vai ser reunido. Haverá litispendência. E por último, como efeito, constitui em mora o devedor. Quer dizer, o devedor não vai poder dizer definitivamente que não sabia que estava devendo e que não foi avisado daquela dívida. Intimação é qualquer comunicação de ato do processo, ou ato que já tenha ocorrido, ou ato que vai ocorrer, atos ou termos. A essa comunicação genérica nós chamamos intimação. O CPC permite, inclusive, que haja intimação direta entre advogados. Sim, um advogado pode intimar o outro advogado sobre um ato que aconteceu, termo que aconteceu ou que vai acontecer. A lei permite. Já cartas são comunicações dentro do âmbito judiciário. São 4 cartas. Carta rogatória, carta precatória, carta de ordem e carta arbitral, que mesmo não sendo poder judiciário, é incluído como carta, porque vai envolver o poder judiciário. Carta rogatória é aquela comunicação entre juízos, entre autoridades de soberanias diferentes, países diferentes, carta rogatória. Carta precatória são entre juízos ou autoridades dentro do nosso país. Carta precatória, juízo deprecante, juízo deprecado. No caso da carta rogatória, juízo rogante, juízo rogado. Carta de ordem é entre autoridades de hierarquias diferentes. Então, o STJ envia a carta de ordem para o TJ. O TJ envia a carta de ordem para o cartório. É sempre hierarquias, do superior para o inferior, para o subalterno. E a carta arbitral ocorre nas situações em que um árbitro, no procedimento arbitral, precisa de uma medida judicial com poder de polícia, com uma constrição patrimonial. Um poder de polícia que ele não tem, um poder de força que ele não tem. Então, ele expede uma carta arbitral ao juízo. Essa citação, ela vai com a cópia da inicial, de forma que o réu já sabe do que está sendo demandado, exceto em causas de família, onde temos uma piada de mau gosto. Simplesmente citação em causas de família não acompanha a inicial. O réu é citado, não sabe nem para quê. Ele vai ter que conseguir um advogado, um defensor, para ter acesso à petição inicial. Isso é uma piada de mau gosto, que eu acho que contaram, alguém gostou e colocou no nosso CPC. Acontece essas excrescências na nossa lei. Mas vamos lá. Feita a citação, essa citação fecha o triângulo processual juiz, autor e réu. Até a citação, o autor podia alterar sua petição inicial unilateralmente, podia alterar o pedido. Com a citação válida, só pode haver alteração de pedido ou da petição inicial se houver aquiescência, se houver concordância do réu. Porque agora o triângulo processual já está fechado. Bom, essa citação é para quê? Exceto se for para direito indisponível, aqueles direitos que não cabem negociação, a citação é para uma audiência de acordo, de tentativa de acordo, chamada audiência de mediação e conciliação. É para isso que é citado. Já tem a data nessa citação. Essa citação tem que ter pelo menos 20 dias de antecedência mínima para essa audiência de tentativa de acordo. Audiência de autocomposição, chamada audiência de mediação ou conciliação. Mas, Houston, we have a problem. O que acontece se o réu que está na petição não for o réu que deveria estar? Imagina, o autor errou o alvo, errou a pessoa, colocou como réu pessoa diversa da que era para ser. Nesse caso, temos um mecanismo no código chamado, aqui ó, correção do polo passivo. Tá vendo aqui? Correção do polo passivo. 15 dias após a citação,
Esse réu formal, que é o que está na petição, tem a oportunidade de dizer: excelência, não sou eu. O réu é outra pessoa. Isso é chamado correção do polo passivo. Tratemos sobre isso. Como é que funciona essa correção do polo passivo? Assim que for citado no prazo de contestação, olha só, esse réu formal, tá vendo aqui? Eu coloquei réu entre aspas. Réu formal, aquele que consta na petição inicial, ele vai alegar que ele não é réu. Excelência, não sou eu. Ele vai, no prazo de contestação, ajuizar uma peça chamada correção do polo passivo. Tá vendo aqui? Em recebendo essa correção do polo passivo, o juiz, o magistrado, vai abrir vista ao autor. Se manifesta aí, meu irmão. Olha aqui. Vista ao autor. 15 dias. 15 dias. Esse autor, na sua manifestação, terá 3 opções. 3. Olha para cá. Ou ele substitui por aquele que é indicado pelo réu formal, ou seja, substitui para colocar como réu o verdadeiro réu indicado por ele, pelo réu formal, e sim, ele é obrigado, desde que ele saiba, ele é obrigado a dizer quem é o réu, sob pena de arcar com todas as despesas e perdas e danos. Então, ou o autor substitui, troca, e aí ele vai ter que pagar o honorário para o outro, para o advogado do réu formal, que teve que contratar advogado, 3 a 5%, e ressarcir despesa. Ou ele substitui, ou ele recusa a correção do polo passivo, fala, não, sem caô, é você mesmo, e mantém sob sua conta e risco aquele réu que ele indicou na inicial como réu daí para frente. Mas temos uma terceira opção, olha aqui. Ele gera um litisconsórcio passivo, ou seja, junto com o réu que estava na petição, junto com o réu formal, ele coloca o outro réu indicado. Ou seja, gera um litisconsórcio passivo. Então, é isso aqui que nós chamamos correção do polo passivo. Corrigido o polo passivo, ou se for o caso, não tendo necessidade, vamos à audiência. Audiência de tentativa de acordo, chamada audiência de mediação e conciliação, mediação ou conciliação. Nessa audiência se vai tentar acordo. Ocorre com mediador ou conciliador. Sempre haverá essa audiência? Não. Tem casos onde não haverá essa audiência de mediação ou conciliação. Aprendamos quando haverá e quando não haverá essa audiência. Aprendamos. É aqui que entra uma tabelinha chata para sabermos se haverá ou não essa audiência de tentativa de acordo, essa audiência de conciliação, mediação. Olha aqui. Se o autor, na sua petição inicial, disse que quer conciliar, e o réu, grava isso, até 10 dias antes da audiência de conciliação e mediação, até 10 dias antes, se ele não alegar que não quer, se ele ficar silente, então ele está afirmando tacitamente que ele quer tentar conciliar. Nesse caso, haverá essa audiência de conciliação e mediação. Se o autor, na sua inicial, disse que não quer conciliar, não quer tentar conciliar, e o réu nada disser até 10 dias antes dessa audiência de conciliação e mediação que já está marcada, significa que tacitamente ele está dizendo que ele quer tentar conciliar. Adivinha? Vai ter essa bendita audiência de tentativa de conciliação e mediação. Se por um acaso o autor disse na sua inicial que quer conciliar e o réu, até 10 dias antes da data marcada para audiência de conciliação e mediação, se ele apresentar uma peça chamada cancelamento de audiência de mediação e conciliação, olha, ainda assim basta um querer para ter essa audiência. Sim, o código é chato.
é uma tentativa de forçação de barra para ter essa audiência de tentativa de mediação e conciliação. Só não haverá essa audiência, só não haverá se o autor na sua inicial disse que não quer conciliar e o réu também, até 10 dias antes da audiência, também disser que não quer conciliar. É nesse caso que não haverá essa audiência. E detalhe, tendo vários réus, basta que um fique silente para ter essa audiência para todos. É uma forçação de barra horrível. Então, essa é a tabelinha para sabermos quando haverá e quando não haverá essa audiência de tentativa de conciliação e mediação. Mas admitindo que vai haver essa audiência, vamos a ela. Aqui, ó, audiência de mediação ou conciliação. Temos as regras dessa audiência de mediação ou conciliação. Vamos a elas. Falemos sobre essa audiência de conciliação ou mediação. Pode inverter mediação ou conciliação. É uma tentativa de acordo que será presidida pelo conciliador ou mediador. São terceiros neutros que não vão decidir, mas vão tentar gerar um acordo. Conciliação ocorre quando há possibilidade de diálogo, não há ódio. As partes não tiveram contato antes, então nesse caso, quando se fala em conciliação, todos se juntam à mesa, ou então virtualmente, o conciliador, autor e réu. Quando não há possibilidade de comunicação, quando há ódio, quando as partes já não se suportam, já tiveram contato anterior e uma não quer ter contato com a outra, não se fala em conciliação, se fala mediação. Nesse caso, temos audiências reservadas. Primeiro, o autor e o mediador, só eles dois. Depois, o mediador e o réu. Depois, o mediador e o autor. Depois, o mediador e o réu. Essas audiências são chamadas audiências reservadas, porque aí não ocorre o encontro de autor e réu e não sai briga. Então é possível que mesmo em meio ao ódio surja acordo. E é possível que uma mediação se transforme numa conciliação. De repente o ódio tem uma recaída ali e aí acaba o ódio. Ou então o contrário, né? Começa de boa e depois vem a briga. Por isso que a audiência é chamada de mediação ou conciliação. Ela pode ser suspensa a qualquer momento. Entre a primeira e a última tentativa, aqui, ó, há de ter no máximo 2 meses de tentativa. 2 meses. Pode ser suspensa aqui. Se for família, pode passar desse prazo. Esse conciliador e mediador, se ele não for oficial do tribunal, pode ser um advogado, ele fica impedido durante um ano de patrocinar causa para as partes. Anota aí os princípios da mediação e conciliação. Independência, imparcialidade, autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade, informalidade e decisão informada. Nessa audiência aqui, a citação contendo a data deve ocorrer com pelo menos 20 dias de antecedência. Então é dado ao réu o direito de pelo menos 20 dias para ele preparar o seu espírito, para desarmar o seu espírito para essa audiência, chamada audiência de conciliação e mediação. Voltemos. Nessa audiência de mediação ou conciliação, não precisa a parte estar presente em pessoa, ela pode mandar preposto. Pode ser eletrônica. Então pode mandar o preposto além do advogado. Entre na pauta da vara, do juízo, tem que ter 20 minutos entre uma audiência dessa e outra, para ter um tempo mínimo para se tentar essa conciliação, essa mediação. E a parte que faltar, paga multa de até 2% sobre o proveito econômico ou valor da causa. Essa multa não vai para outra parte. Essa multa fica para o Estado, fica para a União. Caso tenha havido acordo, olha para cá, termina o nosso processo com uma sentença homologatória, uma sentença de homologação e termina o procedimento. Mas se por um acaso não houve acordo, abramos o prazo para a resposta do réu.
A resposta do réu, olha só, sai daqui, vem para cá, bem aqui, se chama contestação. Resposta do réu. Prazo para contestação, 15 dias. Mas aqui eu abro um parêntese. Tem 5 pessoas, 5 casos, onde todos os prazos do processo são em dobro. De novo, 5 casos onde os prazos são em dobro. Anota aí. Prazo para Fazenda Pública, Defensoria Pública, Ministério Público, Escritório Jurídico de Assistência Judiciária Gratuita, reconhecido por lei ou em convênio com a Defensoria. E último caso de prazo em dobro, litisconsórcio com diferentes procuradores, diferentes advogados, de escritórios diferentes e com autos físicos em papel, não é eletrônico. Nesses 5 casos, o prazo é em dobro. No caso do MP, do Ministério Público, da Defensoria Pública, Fazenda Pública, o prazo não será em dobro se tiver dito na própria lei que o prazo é para o Ministério Público, que o prazo é para a Fazenda Pública. Mas se for prazo em geral, esses 5 casos têm prazo em dobro. Então, estamos no prazo da contestação. Originalmente 15 dias. Mas como começa a ser contado esses 15 dias? Qual é o termo inicial? Não é tão simples. São 4 casos que você precisa saber. 4 casos que dão início à contagem de prazo de 15 dias. Vamos a esses 4 casos. Aprendamos sobre como começa a contagem dos 15 dias para contestação. Como começa? São 4 casos, você tem que saber. Olha aqui. Se por um acaso alguma parte faltou à audiência de mediação ou conciliação, se faltou, dessa data da falta, lembra, já vai pagar a multa. Dessa data da falta, já começa a contar 15 dias. Aqui, ó. Segundo caso. Se tentou conciliar, mediar, tentou-se acordo a todo custo. Se tentou acordo e não conseguiu, da última tentativa, temos um termo de conciliação frustrada, termo de mediação frustrada. Daí, da última tentativa, sem acordo, começa a contar 15 dias para contestação. Terceiro caso. Aquele caso onde nem autor nem réu quer conciliar. Nenhum dos dois quer acordo. Nesse caso, quando o réu protocola ou protocoliza, como você queira, quando ele ajuiza o pedido de cancelamento de audiência de mediação ou conciliação, dessa data do protocolo já começa a contar 15 dias. E temos um último caso. Existe um conjunto de direitos chamados direitos indisponíveis, inegociáveis, onde a lei não permite que haja negociação. Nesse caso, conta da própria citação. Da citação já começa a contestação. Então, vamos lá? Quais são os 4 termos iniciais dos 15 dias para contestar? Se houver falta, audiência de mediação ou conciliação, da data da falta. Se por um acaso não teve acordo, da última tentativa. Se por um acaso não teve essa audiência porque autor e réu recusaram essa audiência, conta os 15 dias do protocolo do pedido de cancelamento. E se por um acaso for um direito indisponível, aqueles direitos onde não há negociação, porque a lei não permite, da própria citação já começa a contar os 15 dias. São os 4 termos iniciais para a contestação. Então, nesse prazo de 15 dias, deve ser apresentada a contestação. Contestação é a resposta do réu. Quais são os requisitos da contestação? Aprendamos sobre contestação. Conversemos acerca da contestação. Contestação é a peça de resposta do réu. Está errado dizer que contestação é a peça de defesa do réu. Por quê? Porque o réu pode até confessar via contestação. Então, o correto é dizer que contestação é a peça de resposta do réu. Uma contestação tem 3 capítulos clássicos, pode ter só 2, pode até ter só 1, mas são esses os 3 capítulos potencialmente existentes em uma contestação. Preliminar, mérito, reconvenção. Preliminar, mérito, reconvenção.
Preliminar, aqui ó, é aquela região, é o tópico da contestação, onde o réu vai atacar petição inicial, falta de condição da ação ou pressuposto processual, questões que não têm a ver com o pedido. Pressuposto processual, condição da ação, impedimento, suspeição, questões periféricas, inépcia da inicial, tudo que não tem a ver com pedido. Segundo o artigo próprio, são matérias que devem vir em preliminar de contestação. Olha só. Inexistência de citação ou defeito de citação, impugnação de valor de causa, inépcia da inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte ou falta de representação da parte, convenção de arbitragem, legitimidade ou defeito de legitimidade, falta de interesse, falta de caução, gratuidade de justiça a ser impugnada, incompetência e impedimento e suspeição do juiz se ainda tiver naqueles 15 dias em que se teve notícia. Essas matérias que eu falei são todas matérias de preliminar. Se forem acatadas, vão gerar uma extinção do processo sem julgamento do mérito. Por quê? Porque se conseguiu fulminar aquele processo sem nem chegar no pedido. Passadas as preliminares, o segundo tópico, o segundo capítulo da contestação é mérito. Mérito quer dizer pedido. Tem defesa direta de mérito e defesa indireta de mérito. Na defesa direta de mérito, se vai alegar a inexistência do fato. Inexistência do fato narrado pelo autor, trazido pelo autor. A isso nós chamamos defesa direta de mérito. Você vai negar o que foi dito, relatado pelo autor. Mas existe a defesa indireta de mérito. Na defesa indireta de mérito, não se vai negar o fato, mas se vai trazer um novo fato. Olha isso, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. De novo, fato impeditivo do direito do autor, modificativo do direito do autor ou extintivo do direito do autor. Então, fato extintivo do direito do autor. Excelência, meu cliente já pagou. Fato modificativo do direito do autor. Excelência, meu cliente deve, mas o valor não é esse. O valor correto é esse. E fato impeditivo do direito do autor. Excelência, meu cliente deve, mas ainda não venceu, ainda não está exigível essa dívida. Então, tudo isso nós chamamos mérito da contestação. E é possível ao réu fazer um pedido contraposto, um pedido em face do autor. A isso nós chamamos reconvenção. Pode ter, pode não ter, é na própria peça. Então, a reconvenção é um pedido do réu em face do autor. Em havendo reconvenção, as partes mudam de nome. O réu agora se chama réu reconvinte e o autor agora se chama autor reconvindo. Precisa ser um pedido conexo com o direito do autor. Conexo. Tem a ver com o mesmo assunto. Pedido ou causa de pedir. E essa reconvenção pode trazer mais gente. Então pode reconvir com mais uma pessoa. Ou pode reconvir contra o autor, em face do autor e mais alguém. Em havendo desistência da ação principal, a reconvenção continua. Então ela é uma ação dentro da ação, só que desta feita do réu em face do autor. Esse é o conteúdo de uma contestação. Se não foi apresentado contestação, ocorre algo chamado revelia. Tá vendo aqui, ó, revelia. Conceito de revelia é a ausência de defesa técnica. Ausência de defesa técnica. A revelia tem originalmente como efeitos dois efeitos.
Primeiro efeito da revelia. Confissão quanto à matéria de fato. Confissão quanto aos fatos, não quanto ao direito. E o efeito 2. O réu não será intimado, não será avisado de nada que acontecer mais no processo. Será tratado como estranho. Até o momento em que ele voltar. Sim, a qualquer momento ele pode voltar ao processo e aí será intimado daí para frente. Não tem direito a nenhuma restituição de prazo. Ele recebe o processo no estado em que se encontra. Isso é a revelia com os efeitos. Mas existe alguns casos que mesmo tendo a revelia, não vai ter os efeitos da revelia. Existem casos de revelia sem efeitos. Anota aí. Sempre que houver mais de um réu e um, pelo menos, contestar, nesse caso, não vai ter os efeitos da revelia. Também não vai ter revelia se a petição inicial estiver tão ruim, inepta, o juiz passou batido, não mandou emendar, chegou nessa fase aí e não vê direito no autor, no que o autor diz. Tiver em contradição o documento do autor com o que ele alega. Também não haverá revelia se houver direito indisponível, aquele direito inegociável, direitos da personalidade, dignidade da pessoa humana. Nesse caso, o fato do réu ser revel não faz com que ele perca. Não haverá o julgamento. Então temos revelia com efeito e sem efeito. Essa contestação aqui, caso ela, contestação, também esteja ininteligível, incompleta ou faltar documento, o juiz pode mandar emendá-la. O prazo da emenda, aqui ó, emenda da contestação são 30 dias. Emenda da inicial, 15 dias. Emenda para contestação, 30 dias. Por quê? Porque para a inicial o autor teve todo o tempo do mundo. Para a inicial o autor teve até a data da prescrição do direito para fazer sua inicial. Por isso ele tem só 15 dias para consertar. Agora na contestação, o réu estava na guilhotina dos 15 dias. Por isso ele tem mais tempo para consertar. Isso é chamado emenda. Recebida essa contestação, se nela tiver fato novo, documento novo ou alguma alegação contra fato que o autor alegou, fato extintivo, modificativo, é aberto vista ao autor, chamado réplica. O autor só pode se manifestar sobre o que está na contestação. O autor não pode criar novo pedido, não pode inovar, não pode ampliar. É a chamada réplica. Aqui, ó, vista ao autor. Bom, pausa rápida. Olha, o meu livro dessa matéria se chama Processo Civil Top. Processo Civil Top, tá aí a capa. A primeira edição dele eu escrevi em 2016, mas a edição mais recente está atualíssima. Você o encontra na Amazon, ele é um e-book Amazon, é um e-book Kindle. Tá logo no primeiro link aí da descrição. Aproveita e escreve aí para mim no comentário qual é o assunto de processo civil que você quer ver mais aprofundado, mais detalhado no nosso futuro curso de processo civil. E já que você chegou até aqui, dá o gostei, dá o joinha, clica no sininho e compartilha, ajuda aí algum colega teu que está travado em processo civil para sair do zero. Vamos voltar? Terminou aqui a fase postulatória. O autor disse tudo o que tinha a ser dito, o réu disse tudo o que tinha a ser dito. Caso o juiz perceba que já está pronto para julgar, não precisa ouvir ninguém, ele já pode. É isso aqui, ó. Julgamento conforme o estado do processo, tá vendo? Pode ser uma sentença, ou de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou um julgamento de mérito, se for só com base documental, ou uma decisão de julgamento parcial de mérito. Julga o que der para julgar e continua na instrução o que falta provas. Nesse caso será uma decisão interlocutória de mérito, ou então uma sentença se julgar tudo, e também sentença de se extinguir sem julgamento de mérito. Se ele extinguir sem julgamento de mérito, a apelação dessa sentença também, é o terceiro caso, lhe dá 5 dias para mudar o seu julgamento. Bom, não sendo o caso de julgamento conforme o estado do processo ou no que sobrar,
Vamos agora colher mais provas, colher as outras provas. Fase instrutória. Começa aqui embaixo. Saneamento. O saneamento é aquele momento da estabilização da demanda. Estabilização. O juiz vai decidir as questões pendentes que ele já devia ter decidido até aí e não decidiu. Vai fixar os pontos controvertidos, ou seja, estão brigando sobre o quê? Estão brigando por quê? O que vocês estão discutindo? Fixação de ponto controvertido. Se vai checar quais são os meios de prova e o que será provado e quem prova o quê. Então, ônus da prova, meios de prova e objeto de prova. E também poderá ter nesse saneamento algo chamado calendarização do procedimento. Ou seja, as partes em comum acordo já podem fixar os prazos e as datas de eventual futura audiência da colheita de provas. Esse saneamento, primeiro, ele é todo negociado. Em último caso, é que o juiz enfia a caneta e decide sobre o saneamento. Depois que já está estabilizado o processo com o saneamento, vamos à instrução, é a colheita de provas, está bem aqui, ó, instrução. Quais são os meios de prova? A gente temos um resumo aqui somente sobre provas. ADEC do OTEP, ata notarial, depoimento, confissão, documento, perícia e instrução e inspeção judicial. Esses são os meios de prova. Tudo isso é carreado aqui, ó, na instrução. Carreadas as provas, pode ser que se precise de prova oral, depoimento, oitiva de alguém, de testemunha, inquirição de testemunha. Pode ser que se queira ouvir o perito. Então, quando nós temos uma prova oral, olha a palavra áudio, audiência. Então, será marcada uma audiência de instrução e julgamento. Audiência de instrução e julgamento. Vamos ao estudo dessa audiência? Essa audiência de instrução e julgamento tem uma ordem. Primeiro é ouvido o perito. Primeiro perito. Olha só, quem pergunta primeiro é o juiz. Depois o advogado do autor. Depois o advogado do réu. Pronto. Ouviu-se o perito? Agora quem vai ser ouvido é o autor. Autor. Primeiro o juiz pergunta, depois o advogado dele, o advogado do autor. Depois o advogado do réu. Então, sempre o advogado da parte contrária pergunta por último. Logo depois de ouvido o autor ou os autores, será ouvido o réu. Aqui, olha, primeiro pergunta ao juiz, depois pergunta ao advogado do réu. E depois as perguntas são feitas pelo advogado do autor, da parte contrária. As perguntas são feitas diretamente. Logo depois, as testemunhas. Primeiro, testemunha do autor. Testemunha do autor. Primeiro, o juiz pergunta. Depois, o advogado do autor, que arrolou a testemunha, pergunta. E, por último, o advogado do réu. Depois que as testemunhas do autor são ouvidas, testemunhas do réu. Testemunhas do réu. Primeiro, o juiz pergunta. Depois, o advogado do réu pergunta para a sua testemunha. E depois, o advogado do autor pergunta para a testemunha do réu. Então, esse é o mecanismo. Ah, e se foi invertido? Se foi invertido, você já aprendeu comigo no resumo passado. Se não teve prejuízo, não vai gerar nulidade. Bom, essa audiência pode ser gravada enquanto tem alguém respondendo, não pode ser aparteado pela outra parte. Tem que deixar responder. A audiência, ela pode ser cindida, pode ser suspensa para continuar outro dia. Ou seja, a audiência é una, mas ela pode ser cindida. O objetivo da audiência, o áudio, é justamente registrar palavras faladas. Então, não tem a ver com documento. Tudo isso é gravado, reduzido a termo, gera uma ata
uma ata de audiência. Terminada essa audiência, abre-se o prazo para razões finais. Razões finais. Também chamado debate. Razões finais. Cada parte oralmente terá 20 minutos, prorrogável por mais 10 para as suas razões finais. O que é razão final? Cada parte vai cotejar aquilo que foi alegado com o que foi provado. Então, o autor, em suas razões finais, deduz: foi alegado A, B e C, e as provas estão em folhas tais e folhas tais. O réu alega: foi alegado em defesa C, D e E, e as provas estão em folhas tais e folhas tais. O nome disso são razões finais. A princípio, orais, em audiência, mas o juiz pode substituir por razões finais escritas, que são tradicionalmente chamadas memoriais. 15 dias para cada um fazer suas razões finais escritas. Se for em audiência, o juiz querendo já pode sentenciar em audiência. Mas pode fazer essa sentença depois. Sim, o juiz pode sentenciar em audiência. Mas normalmente faz depois. Prazo para a sentença, 30 dias. Essas sentenças entram numa fila, uma fila para processos a serem sentenciados. Estão conclusos para a sentença, vão para essa fila. Fila essa que tem vários casos de exceção. Essa fila, e com as exceções, está lá no artigo 12. Artigo 12, e o parágrafo. Pois bem, quando então finalmente é prolatada a sentença? Uma sentença é uma peça exarada, prolatada pelo juiz, que põe fim à fase de conhecimento, ou seja, que determina a quem cabe o direito. Sentença também pode colocar fim a uma execução, que é outro resumo. Essa sentença também possui requisitos. Vamos ao estudo da sentença. Essa sentença é dividida em 3 capítulos. Relatório, fundamentação, dispositivo. No relatório tem a suma dos principais atos e fatos do processo. Logo depois tem a fundamentação ou motivação, onde o juiz declina toda a motivação do seu convencimento. Ele é livre para decidir, mas tem que dizer o motivo. Convencimento motivado. E a parte final da sentença é chamado dispositivo, que é a decisão. Procedente, improcedente, parcialmente procedente. É essa parte aqui que transita em julgado, o dispositivo. Relatório e fundamento não gera coisa julgada. O dispositivo gera coisa julgada. Quando o juiz entrega a sentença dele e disse que foi publicada, quando ele entrega a sentença, ele só pode mexer nessa sentença em erro material, erro de cálculo ou se houver um recurso chamado embargos de declaração. Termina ali a prestação jurisdicional dele nessa sentença. Essa sentença, pelo princípio da congruência, tem que estar nos limites do pedido. Não pode ir além, o juiz não pode advogar para a parte. A isso nós chamamos sentença ultra petita, não pode. Não pode deixar de analisar tudo, não pode ser citra petita ou infra petita e não pode ser fora do pedido. Então, se o pedido é 20 mil, o juiz não pode dar um veículo, ele não pode julgar fora. O nome disso é extra petita, também não pode. E a fundamentação aqui ela tem que ser clara, ela tem que ser para aquele caso, não se considera motivada aquela sentença que só coloca ideias genéricas, que só copia outra sentença. Não, o juiz tem que demonstrar que ele analisou o caso e julgou aquele caso. Essa sentença pode ser uma sentença com julgamento de mérito, se julgar o pedido, ou sem julgamento de mérito, se extinguir sem julgamento de mérito porque não julgou o pedido. Anota aí. São causas que levam a uma sentença sem mérito, a uma sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito. Indeferimento da petição inicial, processo parado por mais de 1 ano por negligência das partes, processo que fique parado por mais de 30 dias por desídia, por descaso do autor que não dá andamento,
falta de pressuposto processual, perempção, litispendência, coisa julgada, falta de legitimidade, falta de interesse, reconhecimento de convenção de arbitragem, desistência ou então morte. Morte em ação intransmissível, aquelas ações que são personalíssimas, onde o autor morre. Pronto, são esses os casos que geram uma sentença sem mérito, que extinguem um processo sem julgamento de mérito. Quando essa sentença julgou o mérito, diz que haverá coisa julgada material, ou seja, não se pode mais propor essa demanda. Lembra quais são os elementos da ação? Partes, pedidos e causa de pedir. Então não pode mais ser proposto algo parecido. Mas se ela não julga o mérito, processo é extinto sem julgamento de mérito, a coisa julgada formal. Formal significa, nesse processo não se discute mais, mas pode ser ajuizada uma nova ação. Por quê? Porque não foi julgado o pedido. E agora que temos uma sentença, cabe aí recursos, embargo de declaração, apelação. Temos um vídeo somente sobre os recursos. Assim como cabe recurso também das decisões aqui no meio, chamadas decisões interlocutórias. Por quê? Porque estão no meio do locus, ó, locus 1, locus final, aqui pelo meio, esses locais do meio que geram decisões, são chamadas decisões interlocutórias. Prazo para decisão interlocutória, 10 dias. Nem tudo que o juiz exara é decisão judicial, porque os despachos de marcha processual, chamados atos ordinatórios, não são decisões judiciais, mesmo exaradas pelo juiz, vista ao autor, vista ao réu, vista ao MP. Isso, inclusive, tanto que não tem conteúdo decisório, pode até ser delegado para o escrivão, para o chefe da secretaria ou para alguém. Então, só cabe recurso para aquilo que o juiz exara que tenha conteúdo decisório. Bom, e fechando aqui o nosso procedimento, nota que aqui no comecinho, antes da petição inicial, aqui ó, tem dois casinhos. Primeiro se chama produção antecipada de prova, tá vendo aqui? É possível, antes da petição inicial, a parte requerer produção antecipada de prova, se a prova estiver perecendo. Tomar o depoimento daquela testemunha, tiozinho de 86 anos. Pode morrer, pode ficar esquecido. Se faz logo a prova de imediato. Depois ajuiza a petição inicial. Ou então você pode pedir produção antecipada de prova para ter certeza que tem uma causa. Para ter certeza que o cliente está certo. Ou até para se tentar um acordo. Então, para tudo isso, existe algo antes da petição inicial chamada produção antecipada de provas que vamos estudar lá no nosso resumo sobre provas. E também pode ocorrer que antes da petição inicial, olha, se peça uma tutela provisória antecedente. Antecedente é tão urgente que antes da petição inicial se ajuiza um pedido de tutela, cautelar ou antecipada. É o nosso próximo vídeo. Bom, então a isso nós chamamos procedimento comum. Foi! No próximo vídeo trataremos acerca de tutela provisória ou tutelas provisórias. Será o nosso resumo de número 3. Vamos a ele? É isso!